aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estamos reunidos aqui hoje com um convidado especial, eu, Luiz Domingos, e com o Rodrigo Guiringhelli de Azevedo, que é um especialista no tema da segurança pública e das ciências criminais, que a gente vai abordar hoje aqui. É um tema que nós não temos muita capacidade de lidar sozinho, né? E a gente precisou recorrer à ajuda de um especialista para falar sobre a PEC da segurança pública, né? Que está agora, né, ganhando espaço na mídia, nos jornais. O governo trazendo uma proposta inovadora e importante para os próximos debates políticos que vão acompanhar aí as próximas semanas. Tudo bem, Luiz? E aí, Alê, saudações a todos e todas, saudações ao Rodrigo de Azevedo, que, vou fazer já um parênteses aqui, foi recomendado o nome dele por um ouvinte muito irregular do Maldita Politicagem. Eu acho que o Rodrigo ouve mais o Maldita Politicagem, pelo que ele disse, do que quem recomendou o nome dele, que é o Marcelo Campos, que participa, o Marcelo participa de uma forma muito solta dessa curadoria do Maldita Politicagem, recomendando nomes, temas, artigos para a gente preparar episódio. O Marcelo já ajudou com episódios lá atrás e agora ajudou mais ainda, recomendando o nome do Rodrigo. Eu não sei se o Rodrigo tem a mesma recomendação sobre o Marcelo que o Marcelo tem do Rodrigo. Eu não sei se o Rodrigo fala com tanta boca cheia do Marcelo quanto o Marcelo falou dele. Mas vamos ouvi-lo. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite para a participação no Maldita Politicagem. Saúdo Alessandro, Luiz e a todas e todos os ouvintes. E com certeza, Luiz, a minha opinião sobre o Marcelo é das mais positivas, né? Inclusive, eu participei da banca de doutorado, onde ele defendeu, né, a sua tese sobre política de drogas, e ele é uma grande referência no Brasil sobre o tema da política de drogas, enfim, e sobre outros temas também ligados à segurança pública e à justiça criminal. Nós podemos dizer que hoje temos um campo de pesquisa bastante consolidado nas ciências sociais tratando dessas questões, então para mim é uma satisfação poder estar hoje colaborando aqui com vocês e com esse debate. Então o Marcelo já se safou da primeira, mas a sessão aqui vai cair em cima dele em vários momentos. Alessandro, qual que é o nosso percurso para essa jornada? Deixa eu falar uma parada aqui. Por que a gente bolou esse episódio? Porque eu achei que o tema é muito forte, muito importante, em vista da atenção que ele recebeu na mídia, na grande mídia. Claro, sai em jornais escritos, mas sai muito pequeno, por exemplo, no Jornal Nacional. O baluarte da imprensa nacional, a Globo News, aborda de modo muito tópico, né? O pessoal parece só estar olhando Donald Trump, a guerra na Ucrânia e outras querelas. E esse tema, que é super importante e vai mudar, provavelmente, como desde a Constituição de 88, vai mudar o sistema de segurança no Brasil, como nunca nos últimos 40 anos. E tendo em vista essa importância, a gente achou que era importante abordá-lo, porque de resto vai cair em provas, em concursos, que os nossos ouvintes eventualmente prestem. Então, por isso que a gente está fazendo. Não está na agenda. O que esses caras estão falando disso? Não está na agenda porque devia estar, né? Devia estar mais. Então, é por isso que a gente fez esse episódio, que essa PEC da segurança pública foi apresentado há cerca de 15 dias na Câmara dos Deputados e já está tramitando. Então, esse é o motivo do episódio de hoje. E aí o Alessandro vai trazer aí o passo a passo do que vai acontecer. Então nós trouxemos o Rodrigo Guiringhelli de Azevedo, né, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, para a gente falar no primeiro bloco sobre os aspectos mais gerais, né, dessa PEC, o que ela pretende alterar de forma mais estrutural, né, no tema da segurança pública aqui no Brasil. E no segundo bloco a gente vai com algumas questões mais específicas, né, lidar com alguns debates. Um quebra-pau que dessa vez estou ansioso para ouvir, né? Algumas críticas que vêm da direita, vêm da esquerda, que com certeza nós teremos aqui um bom debate. Então continue com a gente aí, galera. Então, professor Rodrigo, vamos começar com a seguinte pergunta aqui.
Você poderia dizer para a gente, de forma mais abrangente, que tipo de objetivo o governo está traçando com essa proposta de emenda à Constituição, né, da Segurança Pública, que foi entregue no dia 8 à Câmara dos Deputados, né, pelo ministro da Justiça, acompanhado da ex-presidente do partido, né, Gleisi Hoffmann, né? Qual é o objetivo geral dessa proposta como um todo? E depois, né, sobre a criação, né, desse suposto sistema único de saúde, o vice acompanha, né, de segurança pública, né, batizado de SUSP, que na verdade não está sendo criado agora, né, mas como essa PEC altera a utilização desse sistema. Certo. Bem, o tema segurança pública, né, como disse o Luiz, ele é um tema que está na mídia, né, a própria ideia dessa PEC ela tem sido de alguma forma trazida na mídia, mas na verdade o tema segurança pública é um tema recorrente, né, e é um tema que ao longo desse período de redemocratização no Brasil, ele passa por crises sistemáticas, né, por crises muito evidentes no sentido de que há uma preocupação da sociedade brasileira, de maneira geral, com o problema da violência e da criminalidade e uma desconfiança em relação aos mecanismos de controle do crime, especificamente as polícias, mas também o sistema penal e o sistema prisional, né? Então, para quem, como eu, acompanha isso há mais de 30 anos, e indo lá para aquele período ali do final dos anos 80, início dos anos 90, ali começam, né, as crises. Na própria eleição presidencial houve aquele sequestro, até hoje muito estranho, depois isso acabou gerando a lei dos crimes hediondos, depois houve aquele episódio que vocês devem lembrar do ônibus 174, que também causou grande comoção. E a partir daquele episódio, estávamos ali já no governo Fernando Henrique Cardoso, começam a ser pensadas algumas mudanças institucionais para ir além daquilo que a Constituição tinha previsto no artigo 144, que é muito pouco, né? A Constituição Federal de 88 ela foi muito importante em vários temas, né, que avançaram, que se consolidaram do ponto de vista institucional no Brasil, mas em matéria de segurança pública ela foi bastante tímida, porque ela basicamente manteve a estrutura institucional que era a estrutura durante o período militar e até em períodos anteriores, de uma responsabilidade dos estados, dos governadores dos estados, né? No entanto, esse tema, como eu disse, ele recorrentemente ele se torna o grande debate, né, na opinião pública, na mídia, como nesse momento, em outros momentos, é o que mais preocupa o eleitor brasileiro, e isso tem consequências eleitorais, e por isso, tanto as prefeituras quanto o governo federal começaram a perceber que eles não podiam lavar as mãos diante dessa situação. Então, já na virada dos anos 90 para os anos 2000, é criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça, para que a União começasse a ter políticas e, de alguma maneira, colaborar com os estados na implementação dessas políticas, e os municípios começaram a reestruturar as suas guardas municipais, que é um tema que também está na pauta agora, no sentido de constitucionalizar esse novo papel dessas guardas, né? Bem, vindo agora para mais perto, na verdade, na campanha presidencial da eleição de 2022, o presidente Lula colocou como uma das suas propostas de campanha a criação de um Ministério da Segurança Pública, o que tinha acontecido somente naquele curto governo Temer, o governo que sucedeu a presidente Dilma, logo após o impeachment, e que criou um Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Inclusive, me parece que o Temer ele tentou se viabilizar, inclusive, como candidato à presidência numa próxima eleição, através do tema segurança pública. Criou o ministério, fez a intervenção federal no Rio de Janeiro e também aprovou, naquele momento, a lei do SUSP, que é a Lei 13.676, que deu uma arquitetura institucional e legal
para essa ideia de uma integração entre União, estados e municípios. E, nesse sentido, a lei infraconstitucional, que é essa de 2018, ela vai além da Constituição, o que poderia levar até a um questionamento da sua constitucionalidade. Então, o que o governo pretende, na minha opinião, né, o ministro Lewandowski, o presidente Lula, encaminhando essa proposta de emenda constitucional da segurança pública, em primeiro lugar, é tomar uma iniciativa ou retomar a iniciativa em matéria de segurança pública, do debate público da segurança pública, porque o Lula acabou não criando esse ministério. Na disputa ali da composição do governo, se optou por manter a segurança pública no guarda-chuva do Ministério da Justiça, e isso acabou, de alguma forma, descapitalizando o governo federal sobre um tema que cada vez mais tem sido apropriado pela chamada extrema-direita, pela bancada da bala, por deputados policiais que têm implementado ou defendido propostas que nós chamamos, que eu chamo, de populismo punitivo, aumento de penas, endurecimento penal. Né? Então, com essa PEC, o governo, em primeiro lugar, ele tenta retomar essa agenda, ele tenta mostrar para a opinião pública que ele tem o que dizer em relação ao tema e que o que ele tem a dizer tem a ver com gestão e arquitetura institucional, no sentido de consolidar processos de mudança, de reforma pontuais que foram se realizando ao longo do tempo e que agora se pretende que passem a ter caráter constitucional. E, em segundo lugar, justamente, né, a partir dessa constitucionalização dessa nova arquitetura institucional, o que o governo pretende, me parece, é fazer com que essa integração entre União, estados e municípios ela se torne algo institucionalizado, algo constitucionalizado e, portanto, mesmo que haja mudanças de governo, a ideia é que esses mecanismos eles possam ter, de alguma forma, uma permanência, essa integração ela seja permanente. Professor Rodrigo, a gente teve, nos últimos 40 anos, esse período democrático inédito no Brasil, do ponto de vista da longevidade, a gente conseguiu resolver alguns problemas crônicos da história brasileira, como, por exemplo, a estabilidade macroeconômica, né, o fim da inflação no governo Fernando Henrique, no governo Itamar / Fernando Henrique, depois a responsabilidade fiscal, que era um problema, que era um escoador de dinheiro. Depois a gente perseguiu o combate à pobreza, a melhoria no acesso ao ensino. Várias tragédias brasileiras foram sendo corrigidas, ainda que com limitações, com dificuldades, mas foram enfrentadas em grande parte por conta de ser, né, um período de eleição, de democracia, de debate com a sociedade. Me parece que essa reforma na segurança pública, essa PEC, ela tem essa ambição de resolver um problema crônico que hoje é um dos principais problemas que afligem a população, mas que também servem de ingrediente para uma extrema-direita que não vai resolver o problema, mas traz soluções simples para problemas complexos. Então o governo adota isso para si, para tentar encaminhar essa solução de um problema grave, né? Não só a violência nas periferias, a violência policial, mas também o crescimento do crime organizado. O que seria, na sua opinião, as linhas assim iniciais e que o governo pode alcançar? De fato, qual o problema ele conseguirá resolver? Por exemplo, uma coisa básica que está na lei, centralizar o controle das informações, né, que hoje é descentralizado entre 27 estados, não existe um sistema nacional de informação sobre crimes, sobre mandatos de prisão, enfim. E aí o que é de saída nessa linha esse Sistema Único de Segurança Pública? O que ele estrutura de saída? Ele vai ter uma grana comum, um fundo nacional? E aí, para a gente começar a dar corpo para esse Sistema Nacional de Segurança Pública, para depois a gente entrar em aspectos mais detalhados, né, como o papel das polícias e assim por diante. Bem, tu tem toda a razão, Luiz, quando tu coloca que se nós avançamos em várias dimensões, né,
da sociedade e da relação com o Estado no Brasil desde a Constituição de 88, no campo da segurança pública a situação é bem mais complicada, né? É uma situação realmente de bastante preocupação, e isso acaba, de alguma forma, colocando em risco a própria democracia no Brasil, né? Nós que somos pesquisadores nesse campo, nós nunca aceitamos a ideia que alguns cientistas políticos sustentam de que o Brasil seria uma democracia consolidada. Justamente por isso, porque se para o morador de periferia a relação dele com o Estado se dá por meio da polícia e ele não tem garantias, ele não tem segurança, ele não tem previsibilidade sobre o que vai acontecer com ele quando ele sai na rua, quando ele compra um bem, quando ele leva o filho na escola e quando ele se depara com a polícia, então que democracia é essa? Né? Então, isso realmente coloca uma questão chave do ponto de vista disso que nós podemos chamar um processo de democratização inacabada, como muitas vezes foi dito. Né? E justamente por isso, né, os governos que têm se sucedido no plano federal, de alguma forma, têm tentado lidar com essa questão. Né? Ela é uma batata quente, como se diz, né? Então, muitas vezes, o governo federal se eximiu de responsabilidades, né? Talvez imaginando, não tem solução, então deixa o problema na mão dos governadores, eles é que são responsáveis, eles é que dirigem as polícias, civil e militar, o sistema prisional, então deixa isso na mão dos governadores. O problema é que a crise de legitimidade que as instituições acabam sofrendo por esse problema, né, pelo medo, pela insegurança, ela acaba atingindo todas as esferas de governo. Então, talvez por isso, frequentemente, né, reiteradamente, o governo federal tem tido que apresentar soluções. Né? Isso foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, quando criou a Senasp, isso foi feito no primeiro governo Lula, né, que tinha como secretário de Segurança no primeiro ano o Luiz Eduardo Soares, que talvez tenha sido o mais reformista dos gestores ligados ao PT, ligados, né, à esquerda no Brasil, mas ele não durou muito, né, no governo. E depois, no segundo mandato do Lula, talvez o momento mais bem sucedido em termos da construção de uma narrativa progressista para a segurança pública, que foi o período em que o governador Tarso Genro, naquela época ministro da Justiça, implementou o chamado PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que era justamente uma tentativa de induzir políticas de repressão e prevenção ao crime por meio do repasse de recursos da União para estados e municípios, tendo como contrapartida a apresentação de projetos já pré-definidos e que poderiam, então, captar esses recursos. Né? Naquele momento, a coisa andou bem. Né? Foi o momento, talvez, mais positivo em termos de uma narrativa positiva, com resultados importantes, talvez o mais significativo, o Pacto pela Vida em Pernambuco. Na época, Eduardo Campos era o governador de Pernambuco, ali em torno de 2010, e, inclusive, né, os bons resultados do governador Eduardo Campos na redução da criminalidade o catapultaram a candidato à presidência da República, que depois acabou, né, falecendo num voo e inviabilizando, portanto, essa possibilidade de que aquele modelo e aquele exemplo tivessem sido, de alguma maneira, adotados e reproduzidos em nível nacional. A partir dali, então, no governo Dilma, houve problemas nessa área, os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, criaram uma nova situação e ali houve uma participação maior das Forças Armadas, especialmente do Exército, na coordenação desse setor, o que não é, na minha opinião, o mais positivo, né? Pelo contrário, segurança pública não é papel, né, das Forças Armadas. E depois, com o governo Temer, houve essa construção, digamos assim, de uma arquitetura legal e institucional mais sólida. O ministro, na época, era o Raul Jungmann, que construiu essa proposta dialogando com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com a academia, e uma proposta, portanto, que teve bastante solidez, né? Foi aprovada. Só que depois nós tivemos o descalabro do governo Bolsonaro em matéria de articulações institucionais, né? Então, essa lei
ela acabou ficando no papel durante aquele período, né? Não houve integração de esforços, inclusive, né, a queda do ministro Sérgio Moro esteve relacionada com a gota d'água que foi a tentativa, né, de aparelhamento da Polícia Federal por parte do presidente Bolsonaro, né? E aí, portanto, a situação realmente ficou bastante complicada, né? Com a retomada do campo progressista, né, com a eleição do Lula, houve um primeiro momento em que o ministro Flávio Dino assumiu o ministério, talvez até por isso, pela figura dele, pela importância que tinha e etc., ele acabou mantendo na mão do Ministério da Justiça a segurança pública, que, na minha opinião, ali deveria ter sido feita essa divisão para que a segurança pública passasse a ser tratada de forma prioritária, com maior atenção e etc., né? Depois, né, com a nomeação dele ao Supremo Tribunal Federal, assume o ministro Lewandowski, que tem uma série de dificuldades justamente para, já em metade de governo, colocar uma agenda, uma pauta em relação ao tema segurança pública que torne o governo federal novamente um protagonista. Mas me parece, né, que através dessa PEC isso tem acontecido, né? Talvez o aspecto mais positivo dessa iniciativa seja justamente esse, né? Uma retomada do protagonismo no governo federal num momento muito delicado, né? Como eu já disse antes, no sentido de que há no Congresso Nacional uma hegemonia de setores, eu não diria nem conservadores, mas antimodernos e liberais nessa pauta da segurança pública. A Comissão de Segurança Pública se tornou um circo de horrores, né, pela forma como o debate tem acontecido, mas o Ministério da Justiça, com isso, consegue retomar a iniciativa, o protagonismo, colocando na mesa uma proposta de racionalização do problema da segurança pública, que não passa por populismo, que não passa por aumento de pena, que não passa por endurecimento penal, mas passa pela integração, pelo funcionamento integrado, que tem a ver, sim, com produção de dados, que tem a ver com melhora das diferentes finalidades e atribuições, tanto da polícia judiciária quanto da polícia ostensiva, né, que são várias, mas a ideia é que elas estejam mais integradas, passa pela consolidação de uma posição muito proeminente da Polícia Federal em matéria de coordenação da segurança pública no Brasil. Não por acaso, muitos estados tiveram e têm secretários de segurança que são delegados de Polícia Federal, porque a Polícia Federal acabou assumindo esse papel, né, de uma costura dessas diferentes atribuições e instituições, e também resgatando, né, constitucionalizando um novo ator, e talvez essa seja a inovação mais importante do meu ponto de vista, que são as guardas municipais, né? O tema é polêmico, tem muitos que são contra, enfim, né? O fato é que as guardas municipais na Constituição de 88 não passam de vigilantes de prédios urbanos do município, né? Mas o papel delas já mudou, né? Durante o governo Dilma foi aprovada o Estatuto das Guardas Municipais, que já fez essa reestruturação de alguma maneira, mas ainda assim o debate sobre a abordagem policial, a prisão em flagrante, tudo isso ainda foi judicializado, foi para o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo acabou consolidando a ideia de que sim, as guardas municipais têm poder de polícia, e colocando, né, as guardas municipais agora na PEC da segurança pública, dentro do Sistema Único de Segurança Pública, esse tema me parece que vai ficar absolutamente superado, né? De fato, os municípios têm atribuições e uma das suas possibilidades em relação a isso são as suas guardas, que cada vez mais vão assumir um papel que historicamente tem sido o papel das polícias militares, mas que justamente porque elas não dão conta, né, dessa questão, né, de garantir a presença da polícia, o policiamento ostensivo em todo o território, inclusive em áreas dominadas, né, por grupos armados, milícias, tráfico de drogas, a presença, né, das guardas municipais me parece que pode trazer também algumas vantagens desse ponto de vista da presença do poder público através do policiamento ostensivo em determinadas áreas onde há maior insegurança. Muito bom, professor. Vamos aproveitar agora para dar uma pequena pausa
tomar uma água, uma respirada. Eu fiquei aqui pensando, tô matutando aqui algumas perguntas e a gente já volta, galera. Bom, professor, para a gente retomar então nossa discussão, eu tenho uma pergunta que talvez fuja um pouco, né, dessa coisa mais ligada à segurança pública mesmo, mas olhando para o caso do governo, né, nós tivemos uma mudança do ministro da Justiça, né, a saída do Flávio Dino, a entrada do Ricardo Lewandowski, e agora, né, nós temos essa iniciativa com essa PEC da segurança pública, que eu estou tentando buscar aqui na minha memória, né, eu não me lembro dessa PEC aparecer nas campanhas de governo, né, com alguma centralidade. E estudando aqui para a gente bolar o roteiro, né, elaborar as perguntas, eu vi muito destacado o papel do ministro Lewandowski na articulação com governadores, né? Então, me parece que essa é uma iniciativa dele, né, um pouco, né? A pessoa, Ricardo Lewandowski, trazendo algo que ele vê necessário. Me corrija se eu estiver errado. Não tem dúvida, Alessandro, é isso, né? O ministro Lewandowski assumiu o ministério há um ano atrás, né, mais ou menos, e uma das suas principais, talvez a principal iniciativa é a PEC. Né? Ela não tinha sido formulada anteriormente, a iniciativa é dele, da equipe do ministério que ele compôs, né? E ela rompe, digamos assim, com um certo imobilismo desse governo em matéria de segurança pública, trazendo para a pauta da mídia e do Congresso esse debate, né? Se isso vai resolver ou não os problemas, se há viabilidade política ou não, até em termos de aprovação dessa PEC, são coisas que agora vai ter que se acompanhar, né, o que vai acontecer. Já se manifestaram os governadores de oposição contrários, né, a alguns pontos, alegando que isso acabaria, de alguma maneira, interferindo nas atribuições dos governos estaduais. Isso depois acabou levando a uma reformulação da PEC, então essas críticas foram afastadas justamente para que houvesse uma aceitação maior no Congresso. Mas como no Congresso, evidentemente que há hoje, né, problemas muito sérios ligados à polarização e a essa bancada extremista em matéria de segurança pública. E como no campo do governo, como tu disseste, né, a PEC ela é muito autoral, ela é muito algo do ministro Lewandowski, e isso justamente talvez seja algo que atrapalhe um pouco na medida que não haja um apoio maior por parte de figuras-chave do governo, né, como a Casa Civil, por exemplo, né, que precisariam envidar os esforços maiores possíveis à articulação política do governo, né, no Congresso, para que essa PEC seja viabilizada, para que haja uma maioria qualificada, né, que é exigida para a aprovação de uma emenda constitucional, porque evidentemente que ela tem uma dimensão de uma reforma tributária, né, de uma reforma ampla, e isso evidentemente que preocupa, né, a oposição, na medida que pode com isso estar de alguma maneira referendando ou beneficiando o atual governo num tema que a oposição pretende explorar, como tem explorado, no sentido de que seria uma fragilidade, né, justamente essa questão do medo, da insegurança e de uma certa ideia que há hoje no Brasil e na opinião pública de que o campo progressista, a esquerda de maneira geral, os defensores dos direitos humanos, não teriam uma boa condução do tema segurança pública, né? Então, tudo isso ainda é preciso acompanhar para ver que resultados vai ter, né, essa PEC no Congresso Nacional. Ô Luiz, deixa eu fazer meu momento ensino médio aqui, tá, gente? Proposta de emenda constitucional precisa de uma maioria qualificada, que significa 3/5 da composição das casas, né? De cada casa, 3/5 do Senado, 3/5 das câmaras dos deputados. É voto. Senão a gente esquece de falar. Isso. 308 votos na Câmara, que é muita coisa, e 54 no 49. Senado. 49 no Senado. Bom, é curioso agora que o Alessandro puxou essa lebre a respeito do Lewandowski, porque as grandes coisas que eu lembro assim, de segurança pública na história do Brasil, nas reformas, é o desenho da Polícia Federal, que acho que foi do Márcio Tomás Bastos, se não tiver, né, uma parte, né, a reestruturação no primeiro mandato do Lula, depois essa política pensada pelo Luiz Eduardo Soares, depois alguns
lapsos ali, como você disse, Rodrigo, do Lindenberg, e agora o Lewandowski. Mas eu não lembro bem a relação do Luiz Eduardo Soares, que, para quem está nos ouvindo, é um importante antropólogo, né, do Rio de Janeiro, um grande especialista em segurança no Brasil, tem muitas obras, tem muita coisa com ele no YouTube também, para quem quiser dar uma olhada, mas nunca era um petista sangue puro, né? O Márcio Tomás, ele era do advogado famoso em São Paulo, agora o Lewandowski. É curioso que, de fato, a expertise que o PT tem, por exemplo, sobre política social, política de assistência social, o PT não tem a mesma, né? Não tem um caldo, como se dizia antigamente na universidade, Alessandro, quando estava na escadoria, um acúmulo de militância no tema, né? E a esquerda, de fato, pensou muito a segurança como um epifenômeno de um problema econômico, o que não é assim, né? Já está provado que a segurança tem um problema muito mais complexo do que um problema de pobreza, enfim. Então esse era um comentário que eu queria fazer, que chegou mais um jurista para estruturar uma política de segurança nacional, né? Interessante. E a outra pauta vem das forças militares, né? Você tem os juristas Exato. militares, mas você não tem um sociólogo dentro do governo? É curioso isso, né? É curioso, né? E de fato, né, me parece que a esquerda ela ainda tem problemas para lidar com o tema segurança pública, que tem a ver com uma matriz teórica, né? Ou com algumas matrizes teóricas que fundamentam essa abordagem e que dificultam muito a proposição e a implementação de políticas de segurança. Tanto isso é verdade que, pensando, né, ao longo desses 40 anos, já quase a partir de 88, a gente não encontra um caso de sucesso de um governo do PT na segurança pública, um governo estadual. Pelo contrário, tem até governos como o da Bahia que têm sérios problemas de violência policial, né? Por quê? Porque ou a esquerda trata isso como um problema secundário que vai ser resolvido pelo combate à desigualdade social, pela melhoria das condições de vida, ou ela simplesmente adere à perspectiva de grupos sindicais, digamos assim, dentro das corporações policiais, defendendo pautas corporativas, mas que de maneira nenhuma são o caminho, pelo contrário, até às vezes dificultam, né, a implementação de políticas reformistas na segurança pública, né? Então, o Luiz Eduardo Soares, eu tenho total respeito, é um grande amigo, né? E ele teve experiências na gestão no governo Garotinho, no Rio de Janeiro, no final dos anos 90, e depois no primeiro ano do governo Lula, e depois até assessorou o Tarso Genro quando era prefeito de Porto Alegre, e ele tem grandes ideias. Agora, a questão da implementação, a questão de como promover essas mudanças e a questão de qual é, de fato, a possibilidade de uma mudança mais radical ou se nós precisamos trabalhar com mudanças incrementais que ao longo do tempo vão produzindo uma mudança mais ampla, essas são questões que a esquerda não tem bem resolvida, né? O campo progressista, eu diria, ele tem bons exemplos, né? Esse campo democrático, que é importante registrar, que ele é fundamental hoje no Brasil, até como uma barreira à extrema-direita, ao fascismo, né? E há governos do campo democrático, como foi o governo Eduardo Campos, como foi o governo Aécio em Minas Gerais, que teve uma política de segurança bem sucedida, como foi o governo Casagrande no Espírito Santo e como tem sido o governo Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Governos, né, que conseguiram, através de uma boa gestão, apresentar resultados. Que resultados? Queda da mortalidade, dos homicídios, queda de feminicídios, queda de furtos e roubos, queda da violência policial, melhoria do funcionamento do sistema prisional. Ora, questões bastante concretas, né? E que são fundamentais, né? E que nós não podemos esperar uma mudança social mais ampla, estrutural, para que essas coisas sejam enfrentadas e resolvidas, porque elas são a base, evidentemente, de uma sociedade democrática, né? Onde o controle do crime e da violência se dá por meio dos mecanismos legais e das instituições responsáveis pela segurança pública, né? Agora, acho que a gente dá para tocar em alguns pontos mais específicos da PEC, que são objeto de polêmica, e a gente desdobra a polêmica no final do segundo bloco, como sempre. Eu pediria para você nos pontuar as duas mudanças que vão acontecer nessas polícias federais, né?
tanto a Polícia Federal, que vai ter novas atribuições, né, atuar contra combate contra milícias, por exemplo, e a mudança na Polícia Rodoviária Federal, que passaria a ser uma polícia mais ostensiva do que é, certo? Você poderia situar para a gente as novas atribuições dessas duas grandes forças, a PF e a PRF? Certo. Em relação à Polícia Federal, Luiz, eu até te diria que não seria exatamente uma nova atribuição, mas seria a constitucionalização daquilo que de alguma forma já tem acontecido, no sentido de que a Polícia Federal já tem ocupado esse lugar de uma instituição que de alguma maneira coordena esforços em matéria de segurança pública, né? Mas evidentemente que dar a isso o caráter constitucional facilita, né, para que esse trabalho seja desenvolvido. Então, o que a PEC prevê, né, é a ampliação desse papel e dessa atuação da Polícia Federal no combate a crimes ambientais, e é importante que se diga, né, isso tem uma gravidade enorme no Brasil, né, essas queimadas, né, o derrube, né, da Amazônia, que envolve vários estados além do Amazonas, garimpo, né? Garimpo ilegal, a presença cada vez maior do crime organizado nessas regiões, né, onde a questão ambiental tem uma presença e uma importância muito grande, né? Então, o que o governo pretende com essa atribuição consolidada constitucionalmente é fazer com que haja maior agilidade da atuação das polícias sob a coordenação da Polícia Federal para atuar sobre essas situações gravíssimas que tem se repetido, que tem produzido danos enormes no Brasil, né, e que muitas vezes não tem a devida atenção e a devida responsabilização criminal dos autores desses crimes, né, que muitas vezes até acabaram sendo estimulados de alguma forma por uma certa leniência ou até pela desarticulação do IBAMA, né, e de mecanismos de controle e fiscalização. Então, a Polícia Federal assumindo isso, evidentemente que ela vai ter que trabalhar em parceria com o IBAMA, em parceria com as polícias estaduais, mas a ideia é essa, né, que ela possa fazer isso, e também para os crimes que envolvem organizações criminosas que geralmente transcendem as fronteiras estaduais, né? Por exemplo, o PCC, né, o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, hoje são as duas grandes organizações ligadas ao mercado de drogas que atuam numa abrangência territorial hoje nacional. São as duas organizações, inclusive há um mapeamento disso, né, no Ministério da Justiça, e as duas que são consideradas com abrangência nacional são essas, né? Ora, não tem como um Estado dar conta disso, as conexões que esses grupos têm, tanto para o acesso à droga que vem dos países andinos, quanto para a distribuição da droga, tanto no mercado nacional quanto para o exterior, tudo isso envolve inteligência, tudo isso envolve o acompanhamento da lavagem do dinheiro, como esse dinheiro circula, né? O estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que hoje os maiores lucros dessas organizações não vêm mais do mercado da droga, vêm justamente dessas possibilidades que eles acabam tendo de lavagem, né, desse dinheiro em postos de gasolina, em outros tipos de comércio, né? E há conexões de todos esses mercados e todas essas ilegalidades com a criminalidade urbana, que aí é aquilo que incomoda mais diretamente o cidadão, que tem o seu celular roubado, né? Esses celulares hoje também há todo um comércio que recebe o celular roubado, vende o celular, toda uma série de crimes que são praticados mediante o acesso ao celular alheio, né? Então, a ideia é que tudo isso passe a ficar sob o guarda-chuva da Polícia Federal, coordenando esforços com outras instituições também para coibir esse tipo de criminalidade, né? E em relação à Polícia Rodoviária Federal, a mudança de atribuição é essa, né, de que ela se torne uma polícia viária federal. Ela vai manter o seu papel de policiamento ostensivo sobre não apenas agora as rodovias, mas também sobre ferrovias e hidrovias, né? Porque havia ainda na Constituição Federal a Polícia Ferroviária Federal, né? Que seria uma polícia só para isso, né?
assim como há, enfim, outras estruturas policiais, a polícia penal, né, que se desenvolveu nesses últimos anos, que é a polícia que atua no sistema penitenciário, né? Então, a ideia é que a polícia rodoviária se torne polícia viária, mantenha o seu papel de policiamento ostensivo, né? E isso também acaba tendo, com a PEC e a constitucionalização dessa estrutura, uma solidez maior na medida em que cada um vai ter as suas atribuições melhor definidas, né? E não vai mais haver disputas que são muito frequentes dentro desse campo, é bom que se diga, né? É um campo complexo, que envolve um número muito grande de instituições, esferas de governo, poderes, né? Então, ter a maior clareza do ponto de vista dessa arquitetura institucional e dar a ela um caráter constitucional, me parece que seria um ganho do ponto de vista da gestão dessas estruturas policiais. Perfeito, muito bom, professor. Eu tinha preparado um quebra-pau aqui, Luiz, mas eu acho que o professor já matou a pau, porque era aquela crítica. Só deixa eu fazer um comentário com lúdico, um pouco lúdico. Alguns ouvintes já devem ter assistido aquele programa da Discovery, Operação Fronteira, que é um programa que acompanha a rotina da Polícia Rodoviária Federal, dando batida em ônibus nas cidades fronteiriças, aqui perto de Foz, Poconé, perto da Bolívia. É um programa que dá muita audiência para a Discovery, né? E causa muito. Eu fico pensando, por que não tem um programa desse com alguma polícia militar estadual? É interessante esse contrafactual, porque essas polícias não gostam desse tipo de transparência. A maior parte delas, diga-se, né? Fazendo justiça, que devem ter algumas que... Então, essa resistência a se usar câmeras corporais, que não é uma coisa simples também, né? Você imagina se eu fosse professor e eu tivesse que usar uma câmera corporal o tempo todo. O quanto de coisa eu ia ter que parar de falar em sala de aula. É uma coisa incômoda, mas por que não há o menor interesse em transparência nessas polícias? E na PRF-A e na Receita Federal há, porque daí tem o programa no aeroporto, Área Restrita, que também é da Discovery, que é muito divertido. Pessoal, quem não assistiu, assiste isso aí. Mas é isso, essas polícias, elas são caixas pretas e elas não gostam de transparência, né? As polícias estaduais. É verdade, Luiz. E aí é importante também que se diga que a PEC prevê a consolidação do ponto de vista constitucional das corregedorias e ouvidorias. E isso tudo está vinculado ao repasse de recursos, tanto do Fundo Nacional de Segurança Pública quanto do Fundo Penitenciário, que são os recursos da União que são direcionados para os estados, né? Então, para que esses recursos sejam repassados, é preciso que haja o compromisso dos governos estaduais de que essa transparência aconteça, e a única maneira de isso ser viabilizado é mediante a criação dessas corregedorias e ouvidorias, não só a criação, mas efetivamente a vontade política dos governos de que elas tenham, de fato, uma capacidade maior de atuação, de controle, de verificação das situações irregulares, né? Então, por que eu quero dar uma cordinha a mais aqui para a polêmica, Alessandro? Porque quando a gente acompanha as reportagens, principalmente na imprensa escrita, sobre essa PEC, o contraponto normalmente é a direita, né? As entidades de policiais militares ou o Fórum de Secretários de Segurança Pública das 27 unidades da Federação. Essas entidades, em geral, demonstraram crítica à PEC. Falaram, isso aí tira a autonomia dos estados e o que a gente precisa é que o Código Penal seja mais frouxo para a gente ter punições em nível estadual que cabem num estado e não cabem no outro. Então, a crítica que vem nos veículos, em geral, é a crítica à direita à PEC do ministro Lewandowski. Mas também existe a crítica, vamos dizer, mais difundida no Twitter e nessas bolhas acadêmicas, que é a crítica à esquerda, na qual a tônica é: estamos federalizando uma prática que é perniciosa já no nível estadual de governo, isto é, excesso de militarização, uma abordagem pesada das polícias militares. Nós vamos levar isso para uma política que faz um eixo nacional de militarização. E aí, professor, eu acho que a saída do Lewandowski e do próprio projeto de lei, tendo em vista aquilo que você abordou no primeiro bloco, que é o contexto político e ideológico presente no Congresso, ela é uma saída que tenta sair pela tangente das duas, né?
Então, por mais que aqui nós tenhamos uma posição de esquerda, progressista, o ouvinte do Maldita Politicagem está nessas bolhas, eu acho que é o que dá, né, nessa atual circunstância. O que você diz desse quebra-pau, tanto vindo da direita quanto vindo... Dá para focar mais na crítica da esquerda, eu acho, né, porque ela é mais produtiva para o debate aqui conosco. Sim, é muito bem colocado, é uma excelente questão, né, Luiz? O que eu poderia te dizer sobre isso é o seguinte: eu acho que no campo acadêmico, especialmente, tem duas críticas à proposta da PEC. Uma delas é de que a PEC é irrelevante, ou seja, os problemas da segurança pública teriam que ser enfrentados de uma maneira mais prática, mais pragmática, e isso não passaria necessariamente, ou não passaria de forma nenhuma, pela aprovação de uma norma, por mais que ela tenha a importância de uma norma constitucional. Ou seja, é a crítica que se vai gastar muito esforço, muito capital político para fazer alguma coisa que poderia ser feita simplesmente através da implementação de políticas de gestão e segurança baseadas em evidências, como alguns estados estão fazendo, né? Para essa crítica, eu digo, olha, claro, a PEC não vai resolver o problema, a PEC não é a bala de prata da segurança pública, e a PEC, ela não funciona, não sai do papel sozinha, né? Mas ela é mais uma iniciativa no sentido da consolidação dessa estrutura institucional que não é fácil de ser construída, que vem sendo construída ao longo desses quase 40 anos, como eu já disse, já relatamos sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, não é um processo simples, não é fácil, né? Mas nós sabemos hoje no Brasil a importância que isso tem, porque nós passamos por um governo autocrático e um governo que não valorizava justamente esses mecanismos institucionais de relação entre os entes federativos e entre os poderes, né? Então, se isso for constitucionalizado, me parece que isso torna mais difícil para que um governo autocrático, enfim, um governo sem compromisso com o funcionamento das instituições de forma democrática, ele possa trocar, né, as coisas de lugar, possa realmente causar maiores prejuízos a essas estruturas. E em relação à segunda crítica, é essa crítica, digamos, de uma esquerda mais, eu diria, talvez até ingênua, né, que ainda trata o problema da segurança pública como alguma coisa que se poderia resolver sem a intervenção do braço armado do Estado, da polícia, nas suas diversas atribuições, tanto de policiamento ostensivo quanto na investigação criminal. Ora, evidentemente que a questão da segurança pública não se resume à repressão, não se resume às polícias. É preciso, evidentemente, que haja políticas de prevenção ao crime. Os municípios têm um papel muito importante nisso, identificando as áreas, os chamados pontos quentes, né, onde a violência é maior, onde os crimes acontecem de uma forma maior, né? É preciso que haja políticas para a juventude, de escolarização, emprego, renda, produção identitária que dispute a juventude em relação às facções. Tudo isso é verdade. Agora, também é preciso uma boa polícia. Também é preciso que haja, né, a possibilidade de que o cidadão tenha a quem recorrer, né? Que não seja simplesmente a questão da segurança uma questão que quem tem dinheiro resolve com segurança privada, morando em condomínio fechado, e quem não tem, né, o pobre, o morador de periferia, ele está submetido a um sistema muitas vezes sucateado, muitas vezes pouco estruturado, desconectado e com baixa capacidade de atuação dessas forças policiais, que são muitas vezes a única instância a qual os cidadãos podem recorrer em determinados espaços e muitos espaços da sociedade brasileira, né? Então, claro, como serão essas polícias? Esse é um ponto que volta muito à baila quando se fala das guardas municipais. Ah, mas nós vamos ter, então, 5.000 polícias e que abusos vão ocorrer, que atropelos vão acontecer, né? Ora, em primeiro lugar, né, muitos países do mundo têm estruturas de policiamento municipais. Em segundo lugar, numa situação como a nossa, com altas taxas de criminalidade, nós não podemos nos dar ao luxo de ter guardas municipais espalhadas no Brasil inteiro, com toda uma estrutura, formação, né, e etc.,
e essas guardas não têm reconhecido o seu poder de polícia para que possam fazer uma prisão em flagrante, para que possam fazer uma abordagem policial. Ora, é evidente que tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito, né, com fiscalização, formação, corregedorias, mas nós precisamos disso, né? Assim como precisamos de uma estrutura nacional de coordenação. A ferramenta que a União tem utilizado para atuar em situações de crise é a Força Nacional de Segurança Pública, que é uma reunião de policiais dos estados que são encaminhados para estados onde há uma crise. Ora, isso é um mecanismo amador, é um mecanismo enjambrado, né? E o que a PEC pretende é justamente estabilizar essas estruturas, deixar mais clara qual é a atribuição de cada uma delas, né? Agora, evidentemente que isso não vai resolver todos os problemas, evidentemente que continuarão havendo problemas, por exemplo, envolvendo o tema da violência policial, dos abusos praticados pela polícia, e justamente por isso, né, o papel do governo federal, o papel da União, que se consolida por meio da PEC, é um papel indutor, né? Então, o governo federal dispõe de recursos, Fundo Nacional, o governo federal condiciona o repasse desses recursos, inclusive em dezembro, né, o governo publicou um decreto sobre o uso da força, que gerou muita polêmica com governadores de direita como o Caiado, né, que não queriam essa regulamentação nacional de um controle sobre os atos praticados pelas polícias, que é necessário, que é já legalmente estabelecido no Brasil, mas que precisa ser implementado, né? E o mecanismo de que a União dispõe para isso é justamente o repasse de recursos, né? Então, com a PEC, isso se torna mais definido do ponto de vista legal e constitucional, e me parece que, nesse sentido, essas críticas que têm sido publicadas, enfim, elas são críticas que me parece que não conseguem, né, de alguma maneira, enfrentar o problema do ponto de vista propositivo, porque, na verdade, se critica a PEC, mas não se coloca nada no lugar, né? Como eu disse, é evidente que segurança pública vai muito além de policiamento, mas é evidente também que é preciso o policiamento, que seja de qualidade, e é preciso oferecer, nesse momento, né, em que o tema segurança é um tema da maior relevância, é o que mais preocupa as pessoas, é preciso apresentar uma alternativa democrática, porque o que tem acontecido até em nível latino-americano, em nível mundial, é a cada vez maior presença e influência de modelos como o modelo Bukele, né? Eu até acompanhei um episódio de vocês em que vocês debateram esse problema, que é isso, né? Uma proposta para a segurança de criação de grandes penitenciárias, prisões em massa, que evidentemente que no curto prazo produzem queda das taxas de criminalidade, mas produzem também efeitos colaterais a médio e longo prazo. Muitas vezes são implementadas essas políticas de encarceramento duro mediante a quebra, né, de princípios e garantias constitucionais para o cidadão, né? Então isso também não é aceitável, e é preciso, então, evidentemente, que o campo democrático ele se apresente nessa discussão, apresente propostas concretas, viáveis, e que possam, na percepção do cidadão comum, serem vistas como algo viável e algo que pode trazer alguma mudança numa situação que não é nada aceitável, nada agradável, que é essa sensação de insegurança que está presente hoje em praticamente todo o território nacional. Bom, pra gente chegar no nosso bloco derradeiro, então, Luiz, vamos abrir, que eu lembrei que eu tava rindo, você me deu uma bronca aqui, eu tava rindo enquanto vocês estavam conversando, que eu me lembrei do episódio do Caiado, governador de Goiás, com o Lula, né, naquele episódio. Você tá vendo aí, como que aconteceu? Conta pra gente, que eu não me lembro dos detalhes. De forma muito panorâmica, quando o professor quer acabar uma aula, ele fala assim, né? De forma muito panorâmica, eu vou responder para você, tá? De forma muito panorâmica, o Lula foi apresentar, acho que um plano relacionado à segurança pública em outubro de 2024, e o Caiado
falou com aquele vozeirão dele de cantor de brega dos anos 50, aquele crooner brasileiro, ele falou que não, que esse plano era inadmissível, porque ia tirar a autonomia do estado de Goiás, que o Goiás era um estado que tinha resolvido o problema da segurança pública. Aí o Lula respondeu no seguinte, aspas para o Lula, eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás. Eu peço para o Lewandowski ir lá levantar por que pode ser referência para todos os governadores. E aí a plateia caiu na gargalhada, porque, é claro, não existe um estado no Brasil que não enfrenta problema de segurança, a despeito deles serem muito diferentes nesse tema. O Lula deu uma no meio do caiado. Lembrando que há denúncias lá no estado de Goiás de várias câmeras de comerciantes pegarem viaturas da PM com as placas adulteradas. De tipo carta branca para a polícia fazer o que quiser e não ser possível identificar sequer a placa da viatura, enfim. E tem mais casos desse, né? Tem o caso do Derrite, que o Rodrigo mencionou, que é um secretário de segurança estadual que foi expulso da rota por matar demais, né? E que se vangloriava de que isso estava no currículo dele. Eu fui desligado da rota, e é isso ao longo dos últimos anos. Ele foi escolhido secretário de segurança no governo do Tarcísio, né? O Rodrigo queria um comentário sobre o Derrite, não queria fazer? Então, eu acho que esses dois exemplos, Luiz, eles são muito bons para falar sobre esse tema do populismo penal, né? Porque se por um lado a esquerda ela tem dificuldade, né, de assumir e de propor algo concreto em matéria de segurança pública, a direita, né, e essa extrema direita representada, né, por alguns governos hoje no Brasil, ela também não tem o que oferecer em matéria de resultados, né? O caso de São Paulo é um caso muito chamativo, né? O governador Tarcísio coloca o secretário Derrite, faz um discurso, né, para a opinião pública de que para ele está pouco se lixando para os direitos humanos, que a polícia vai continuar matando bandido e etc. Né? Mas se a gente olha para as estatísticas de São Paulo, a gente percebe piora. Né? A gente percebe aumento da violência policial, percebe que uma série de problemas que, inclusive, tinham avançado, né, no governo Dória, por exemplo, a partir da implementação das câmeras no fardamento dos policiais, acabaram retrocedendo. Porque, na verdade, para esse campo, né, dessa extrema-direita, o tema segurança pública é visto da seguinte maneira: é contra ou a favor da polícia. Né? Se eu critico a polícia, eu sou contra a segurança pública. Se eu sou a favor da polícia, então está tudo certo. E, na verdade, isso é muito raso. Né? Na verdade, nós temos muitos problemas no Brasil em relação à polícia, historicamente. Nós precisamos enfrentar o tema da violência policial. Nenhuma polícia no mundo mata 6 mil pessoas por ano como a polícia brasileira. É claro, são alguns estados onde a situação é grave, em outros não há, né, um problema mais sério, mas isso tem que ser enfrentado. E quando se libera a polícia para atuar de forma violenta, nós sabemos que, em primeiro lugar, isso não reduz violência e criminalidade, pelo contrário, muitas vezes tem um efeito, né, de maior reação e armamento das organizações criminosas. E segundo, isso dá à polícia um poder que muitas vezes acaba resultando na corrupção policial, ou seja, a polícia totalmente sem controle. Muitas vezes isso é o mote para que ela venda, né, isso que o professor Michel Missi chama as mercadorias políticas, né, esse poder que ela tem de responsabilização criminal, da investigação criminal. Tudo isso pode ser negociado, né, com grupos criminosos, como também sabemos que acontece historicamente no Brasil. Né? Esse campo não tem nada a dizer sobre isso, como se falar em relação à polícia e às mazelas da polícia fosse algo a favor do crime, quando, pelo contrário, né, uma má polícia, uma polícia sem controle, isso sim beneficia esse padrão, né, de criminalidade. Então, me parece que, se nós quisermos caminhar no sentido, né, de uma ideia republicana do que vem a ser o problema do crime, da violência e da segurança pública, nós temos que trabalhar no sentido, né, de consolidação do campo democrático, consolidação de ideias que são ideias liberais. Né? Não é nenhuma invenção
revolucionária nem nada disso, são ideias liberais. Claro, tiveram já um caráter revolucionário, né? Mas que, na verdade, hoje nada mais são do que a ideia de que a lei é igual para todos, de que o Estado democrático de direito ele passa também, né, pela garantia da segurança do cidadão, da segurança das pessoas de maneira geral, né, e de um padrão de atuação do Estado e das polícias que seja um padrão igualitário, né, que não seja diferenciado por local de moradia, por raça, por gênero, né, que haja um padrão de funcionamento das instituições que seja um padrão republicano. É simplesmente isso, né, que se pretende, que se propõe, e me parece que aí tanto a esquerda quanto a direita é preciso reconhecer, né, que essas ideias, que são ideias liberais, são ideias que não foram superadas sobre como gerenciar, sobre como lidar com esses mecanismos, né, que são mecanismos característicos do Estado moderno para lidar com o problema da segurança e do crime e para responsabilizar criminalmente os seus autores. Perfeito, professor. Vou fazer uma pergunta aqui que pode desagradar o outro membro do podcast aqui, professor. Tá, agora para a gente chegar nos finalmente aqui. O Santos cai ou não cai, professor? Olha, a situação está bem delicada, né? O Caixinha já caiu, né? Caixinha já caiu. Quem que cai antes, o Santos ou o Grêmio, professor? Pois então, o Grêmio acabou de mudar de treinador, né? Trouxe o Mano Menezes, que foi quem tirou o Grêmio da segunda divisão lá em 2002. Então parece que já está aí num modo de emergência, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece. O meu time parece que está bem, né? Está num bom caminho desde que o Roger assumiu ali como treinador. Parece que a coisa está bem encaminhada, mas agora, né, nesse momento, daqui a pouco, vamos enfrentar o Nacional do Uruguai aí pela Libertadores. Hoje já? E aí é um jogo importante, hoje. Nós estamos aqui travando a vida dele, que é assistir o jogo, né, Alessandro? É um clássico gaúcho, E agora, do ponto de vista do gosto, da luta do gosto, professor, rock ou samba? Rock. Rock? Eu sou do rock. Então dá para ver que você tem uma boa familiaridade intelectual com o Marcelo, porque você sabe que eu lembrei aqui que o Marcelo... Mas o Marcelo gosta de samba, né? Inclusive no Canadá, ele participava da roda de samba. Ele participou de samba, fez artigo sobre samba. Quando o cara faz artigo acadêmico sobre samba, ele gosta muito. Puta que pariu. Mas você sabe que não sei se tem música por aí no YouTube, mas ele tinha um conjunto lá nos idos dos anos 2000, lá em Barão Geraldo, que chamava Saudosa Clotilde. Embalava vários bailes essa lá. Eu não sabia. Vários bailes lá. Estou revelando aqui. Ele e outros eminentes representantes do campo progressista lá da... Eu gosto de samba, gosto de MPB também, né? Mas o rock... Mas rock antes. Então você é do grupo do Alessandro. Também. Ô, professor, você tinha mencionado antes de um podcast que você... está fazendo, né, com o pessoal do grupo de pesquisa? Isso, o meu grupo de pesquisa, o GPESC, né, Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal, ele está completando 20 anos esse ano, já formamos 18 doutores, quase 70 mestres durante esses 20 anos, e para marcar esse momento, né, esses 20 anos, nós criamos o GPESC Podcast, que está disponível aí nos principais tocadores de podcast, e já realizamos 6 episódios entrevistando algumas das principais referências no campo da sociologia, das ciências sociais e no debate sobre segurança pública e justiça criminal. Então já entrevistamos o Arthur Trindade Costa, da UNB, o Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança, a Jaqueline Signoretto, da UFSCar, o Tarso Genro, que foi ministro e governador, a professora Vera Andrade, que é uma referência da criminologia crítica, e a última entrevista foi com o Sapori, né? O Sapori, que foi secretário de Segurança em Minas Gerais, no governo, foi subsecretário de Segurança, e que é uma grande referência também nos debates sobre esse tema. Bacana. GPS, professor? GPESC. Tá. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Então, por favor, vocês que conhecem, interessados no tema da segurança e da justiça criminal, compartilhem, porque como a gente fez aqui hoje, a gente abordou, sei lá, 1/10 da PEC,
pensando nessa abordagem mais assim, abrangente, e existem muitos subpontos que eles vão abordar nos episódios dele, e temas como, por exemplo, temas locais, temas relacionados à justiça numa determinada região. Então, é um tema que é um arquipélago, não dá para você ficar com esse conteúdo e estar satisfeito. Tem que acompanhar podcasts especializados para entender melhor do assunto. E quando a PEC estiver quente no Congresso, porque agora ela está meio fria a tramitação, provavelmente nesse espaço GPS que vocês vão conseguir acessar conteúdos para fazer o debate de como o campo da direita está fatiando a PEC, etc. Então é importante ter esse tipo de referência, não só para vocês ouvirem, para os nossos ouvintes, mas para encaminhar para pessoas que têm interesse também, fazendo esse trabalho de formiguinha, que é levar o conteúdo dos podcasts independentes para os públicos que possam gostar, curtir, acompanhar e assim por diante. Então façam essa fé, tanto no nosso conteúdo quanto no conteúdo do professor Rodrigo Azevedo. Alessandro, com você. Muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite, por esclarecer todos esses pontos. Foi muito bom ouvir você, professor Rodrigo Azevedo. Eu gostaria de agradecer o professor Rodrigo Azevedo, passar para ele para fazer as palavras finais e que mandar um salve para o Marcelo, que é o responsável por essa conexão aqui. Um salve para o Marcelo, um salve a todas e todos os ouvintes. E eu é que agradeço, Luiz e Alessandro, pelo convite, né? Para mim foi uma satisfação, foi um ótimo bate-papo. São coisas, né, que nós que trabalhamos com isso há tanto tempo, elas são apaixonantes, por um lado, porque, enfim, né, nós acompanhamos, é um campo minado, são vários debates, são várias, digamos, perspectivas, né, que inclusive no campo acadêmico estão colocadas em relação a todos esses temas, e também é um campo que muitas vezes nos causa um certo cansaço, né, uma certa, justamente por essa questão que vocês registraram, de que se em várias áreas nós avançamos no Brasil, nessa área especificamente, esses avanços são muito tímidos, né? E justamente por isso, me parece que esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, de debate público, ele é um trabalho fundamental, né? O tema da segurança é um tema muito debatido, mas muito pouco conhecido, com muito pouca profundidade e com muitas questões aí que ficam mal colocadas, mal resolvidas e que dificultam muito, né, uma maior racionalidade e que dão margem justamente a esses discursos populistas, enfim, né, que acabam muitas vezes até sendo o mote para a eleição, né, de figuras absolutamente desqualificadas e nada comprometidas com a ordem constitucional que nós temos aí desde 88, mas que está sempre sendo colocada à prova, né? E especificamente nesse campo da violência e do crime e a forma como o Estado lida com isso, são questões-chave, são questões fundamentais. O Brasil é um país historicamente violento, é um país onde historicamente o Estado atuou de forma violenta, né? Muitas vezes atropelando direitos, né? Discriminando e suprimindo conflitos de grupos vulneráveis. Então, temos que aproveitar, né, esse período aí de quase 40 anos de democracia para também avançar em relação a esses temas, né, para sair desse debate raso, para sair dessa contraposição ideológica, muitas vezes, ou polarizada, e avançar no sentido, né, da construção de alguns, eu não diria consensos, né, porque não tem como chegar a consensos com certas figuras, mas pelo menos na direção de alguns avanços aí que nós podemos construir coletivamente no Brasil. Então agradeço, né, mais uma vez ao convite de vocês e fico sempre à disposição. Obrigado mais uma vez, um abraço. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.